Olá! Hoje eu vou falar um pouco do livro do Anton Chekhov, Minha Vida. Eu li esse livro quando eu tinha uns 20 e poucos anos, era recém-formada da faculdade, e ele teve um grande impacto sobre mim e sobre o jeito que eu escrevo até hoje. Então eu vou falar um pouco do livro, ler alguns trechinhos, e eu também vou ler trechos de cartas do Chekhov que saíram nessa edição, que se chama Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita. Bem, esse livro me marcou pelo seguinte: ele é uma narrativa de um personagem que vem de uma família rica, com posses, e ele não se sente bem no meio dessa família e tenta encontrar um caminho pessoal, trabalhando em serviços braçais, convivendo com pessoas mais pobres. E o livro narra a vida, então, desse personagem em primeira pessoa, por isso é o livro Minha Vida. E esse relato, ele é tão direto que ele me pareceu o verdadeiro na época, como se fosse uma autobiografia, uma pessoa comum falando a vida dela. Então, eu até anotei algumas coisas, né? Então ele é um livro que a narrativa não tem nenhuma ostentação, não tem truques, não tem reviravoltas, não tem acontecimentos extraordinários. Ele narra uma vida comum, tão comum que parece de verdade. Bem, eu sabia que o personagem não deveria ser o escritor, porque afinal o Chekhov era um escritor e o personagem do livro não é escritor. Ao mesmo tempo, esse tom tão simples e tão direto parecia uma pessoa contando a própria vida, né? Parecia uma narrativa autobiográfica. E isso criou em mim assim, um efeito de uma sedução por essa leitura, de parecer, nossa, se a gente consegue escrever como se parece uma pessoa real contando aquela vida real, sabendo que não é real, mas que tem uma aparência de real. E esse que foi o grande impacto que o livro teve sobre mim. Então eu selecionei 2 trechinhos aqui do início do livro. O livro foi publicado pela primeira vez em 1896. Então ele é considerado um trabalho do Chekhov maduro, né? Ele já tinha uma história de publicação na época. Ele tinha 36 anos na época da publicação. Ele morreu cedo, né? Ele morreu com 44 anos, então é um trabalho da fase final da vida dele. Essa edição que eu tenho da Nova Alexandria, tradução do José Pereira Júnior, tem o título Minha Vida, o relato de um provinciano. Mostrando aqui de novo essa edição. Bem, eu selecionei 2 pedacinhos bem do início das primeiras páginas. Então o livro começa assim: o chefe da repartição me disse: fique sabendo que eu o mantenho entre nós unicamente em respeito ao seu pai. Se não fosse por isso, há muito tempo você já teria voado daqui para fora. Eu lhe respondi: agradeço pela honra o senhor supor que eu sou capaz de voar. Em seguida, o ouvi exclamar: levem embora esse homem, ele acaba com meus nervos. Depois de 2 dias fui demitido. Desde que eu passei a me considerar adulto, para grande desgosto do meu pai, que é arquiteto municipal, por 9 vezes eu mudei de emprego. Antigamente, quando eu era mais jovem, meu pai e seus amigos sabiam o que fazer comigo. Alguns me aconselhavam a ingressar como voluntário no exército, outros a que fosse trabalhar numa fábrica, outros mais no serviço de telégrafos. Mas agora que eu completara 25 anos, até já tinha alguns cabelos brancos e passara pelo exército, por uma farmácia e pelos telégrafos. Parecia que a vida estava terminada para mim. Tinham deixado de me dar conselhos, apenas suspiravam ou balançavam a cabeça.
O que você pensa de si mesmo? Perguntava meu pai. Na sua idade, os outros jovens já têm uma situação social sólida. E você? Olhe para você. É um proletário, um mendigo, vive às custas do seu pai. Então, como de costume, ele se pôs a dizer que a juventude atual está se destruindo por causa do ateísmo, do materialismo e do excesso de presunção. Então, esses são 2 trechinhos, bem do início do livro, para passar para vocês essa ideia, né? Um relato direto que começa com um pequeno diálogo com o chefe do trabalho, do personagem. Ele faz uma provocaçãozinha e é demitido. E depois a gente ouve essa opinião do pai, que é compartilhada pelos amigos, de que esse personagem que está contando a sua história, ele é considerado perdido na vida, não arruma trabalho, não tem posição, enfim. E essa reclamação do pai acaba se expandindo para toda a juventude dessa época. Lembrando que o livro foi publicado há 130 anos, mais ou menos, 1896. Bem, a partir então desse livro, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a escrita do Tchekhov, que ele é autor principalmente de contos e peças de teatro. Esse livro é mais longo, né? Ele é uma novela ou um romance curto. Então, é um caso minoritário na obra dele, de uma narrativa um pouco mais longa. E, bem, quem conhece, gosta, ou para quem não conhece, acho que uma das características da obra dele é essa narrativa que atenua de alguma maneira os grandes eventos dramáticos e vai narrando pelo que parece de mais comum e cotidiano. É claro que há tristeza, há mortes, há ódio, mas tudo isso fica nas entrelinhas. Isso é algo que marca muito no estilo do Tchekhov. Esse livro aqui, que é uma edição da Martins Fontes, como eu falei, se chama Sem Trama e Sem Final. É uma coletânea de trechinhos de carta que o Tchekhov mandou para várias pessoas. Amigos, atrizes, o irmão, o editor. Uma boa parte dessas cartas é enviada para o editor dele, Alexei Suvorin. Existe um livro maior que se chama Cartas a Suvorin, que é uma coletânea, está traduzido aqui no Brasil, uma edição da EDUSP, que são as cartas a esse editor. Mas essa edição aqui, ela é pequenininha, né? E ela é uma coletânea de vários trechos, de várias cartas. Essa edição ela é baseada numa seleção feita por um italiano, Piero Brunello. E no Brasil ela foi traduzida pelo Homero Freitas de Andrade. Bem, então esse livrinho, ele é dividido em alguns capítulos, né? Por que escrever, para quem escrever, o que e como escrever, quando e quanto escrever. E então os trechos das cartas são organizados assim, dessa forma de conselhos para a escrita. E eu selecionei 2 trechinhos aqui desse capítulo O que e como escrever, em que ele fala justamente sobre essa questão de narrar a vida comum. Então, por exemplo, o título do livro, Sem Trama e Sem Final, vem de um pedacinho de uma carta que ele escreve para o irmão dele, o irmão mais velho, que também era escritor, e ele está reclamando, ou seja, criticando algo que o irmão dele escreveu e publicou, que ele fala, os personagens parecem pedaços de pau. E aí ele fala assim, um aluno de 5ª série do ginásio faria melhor. É melhor pegar alguma coisa da vida, uma coisa de todos os dias, sem trama e sem final. É daqui, desse pedaço de carta, que vem o título do livro. E numa outra carta, que ele enviou em 1893 ao Alexei Suvorin,
Ele está falando de uma peça de teatro, uma peça de um certo Potapenko. Ele não gostou dessa peça, mas ele gosta de um trecho do segundo ato da peça. Ele diz assim: o melhor da peça é o segundo ato, em que a vidinha de todos os dias consegue vir à luz. Enfim, então, dessa peça com grandes eventos e máximas de gosto shakespeariano, o que ele gosta nessa peça é o segundo ato, em que aparece a vidinha de todos os dias. Enfim, então esse é um pouco sobre o estilo do Chekhov, sobre o livro Minha Vida, como eu falei, que me marcou muito e ainda marca no que eu escrevo até hoje. E esses livros estão disponíveis. Esse livro aqui, 99 Conselhos de Escrita, ele é um livro até que não é muito caro, que pode ser comprado e está disponível em várias livrarias. E fica essa recomendação de leitura. Um abraço para vocês!